Fred e Marília estão no quarto secreto. O que eles ouviram nessa madrugada? Como foi essa história? Tem votação aberta. Quem sai? Bom, vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo contando todos os detalhes do que rolou nessa madrugada no BBB 23. Eles foram eliminados com 69,26% dos votos, enquanto Kay e Gustavo ficaram com 30,74% dos mais de 33 milhões de votos desse primeiro paredão. Lembrando que eles estão em uma nova votação que de fato vai definir quem será o eliminado. Quando eles chegaram no quarto secreto, o Tadeu falou que não era um paredão falso qualquer, que um deles seria sim eliminado na próxima quinta-feira, que eles seriam sim eliminados e que, portanto, eles tinham que defender a sua permanência. Eles fizeram as suas defesas, eu contei todos os detalhes em tempo real do que estava acontecendo nesse quarto secreto, na live que aconteceu ontem à meia-noite, assim que o programa estava por lá, já nas finaleiras. Eu te contei todos os detalhes. Aliás, a maior cobertura da internet é aqui no Já Contei. Tem vídeo 8h30 da manhã, tem vídeo meio-dia, live babado às 13h30 da tarde, live babado às 7 horas da noite e tem live também segundas, terças, quintas-feiras às 23h45. Tem live no sábado depois da prova do anjo, tem live no domingo depois do paredão, ou seja, muita coisa pra você. Então se inscreve pra não perder nenhum lance. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações que daí pronto você não perde mais nada, tá? Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live, tem muita coisa. Já chama aí quem gosta de BBB também, que assim a gente já edifica todo mundo unido. Fechou? Pois muito que bem. Mas agora cola aqui comigo que eu vou te contar o que o Fred e a Marília escutaram lá nesse tal quarto secreto. Eles tinham direito a 6 cards de 5 minutos cada com áudio. Eles ficavam assistindo a casa o tempo todo, mas para ouvir o áudio eles tinham que usar um desses cards, que eles já usaram um deles logo na chegada, mas não tiveram aí tantas informações. Como foi o desenrolar? Eu te conto agora. Olha só, estavam lá conversando e tal e usaram os cards. E eles acham também que a Sarah e o Cesar Black são dos melhores jogadores do momento. Ele chegou a falar assim, ó, eu acho que quem joga melhor é o Black e a Sarah. Ele tá ali tentando se salvar e tá tudo bem, eu acho justo. Ele também não vai apunhalar ninguém. Nessa conversa com a Marília lá no quarto secreto, o Nicásio disse qual deve ser o próximo alvo dos aliados do fundo do mar no próximo paredão, além da estratégia que o grupo precisa montar. O grupo tem que se organizar para ir colocando um contra o outro, colocar, por exemplo, a Amanda contra o Gabriel, vai colocando essa galera. Não pode ficar mirando nos fortes agora, tem que ir tirando o número, eles estão em maior número. Ele ainda continuou, tá? Vai tirar a Amanda, porque não tá no jogo com a gente, e não tá em dúvida, nunca teve. Ele ainda disse, a Aline, ela já teve em dúvida, mas por influência do Bruno. Pois muito que bem, daí eles usaram os cards e eles escutaram a Paula dizendo que não duvidou do resultado do paredão e que boa parte da eliminação a culpa é da Marília. Aí a Paula falou assim, ó, em nenhum momento eu duvidei que o Fred e a Marília iam sair, muito menos o Fred, e sim pela Marília. Se fosse um paredão Fred, Marília e Cowboy, os dois ficavam e ela saía. Se fosse um paredão Fred, Kay e Cowboy, o Fred ia sair, porque o Brasil quer ver o casal. O discurso do Tadeu falou muito, mas não falou tudo. Eles ainda estavam escutando a Paula e o Gabriel confessarem desconfianças sobre o Fred, sobre a Larissa e sobre a Bruna. E aí a Paula falou assim, ó, quando eu tô perto do Fred, da Larissa e da Bruna, eu duvido de mim. Aí o Gabriel falou, ontem tava eu e o Guimê, e ele falou assim, ó, vamos falar com o Gabriel? E ele disse, até certo ponto eu concordo com ele, mas fico meio na dúvida, porque ele disse, algumas atitudes suas jogam a gente na bala, como se eu tivesse feito muita coisa contra os caras e acabei prejudicando o grupo, como se só eu tivesse falado bobagem e causado intriga. Então a Paula e o Gabriel estavam conversando que o Fred, o Bocurroso, tinha conversado com eles de tarde, né? O Gabriel meio que contou a conversa que eles tiveram e eles falaram aí que eles não gostaram tanto assim. Aí a Paula falou, hoje eu prefiro muito mais o Cowboy perto de mim do que os três, no caso a Bruna, a Larissa e o Fred. E aí ele perguntou se eu ia voltar pro quarto e eu falei, vou ver se decido. Nisso, o Nicásio fala do Gabriel. Olha ele querendo persuadir a Paula. Eu ameaço ele, eu ameaço muito ele. Aí a Marília, olhando
né, o pessoal se movimentar, ainda percebeu e disse, o Bruno não estava nem sentando da mesa, foi só a gente sair que ele começou a sentar. Aí o Nicásio falou que isso seria um constrangimento, que foi por causa dele que ele, Fred, Nicásio e a Marília ganharam um monstro. Pois muito que bem. O Fred ainda soltou o verbo sobre a Amanda e o cara de sapato, disse que eles vão proteger o Gabriel a todo custo, né, que é tudo a ferro e fogo, igualzinho o sapato, tanto a Amanda quanto o cara de sapato, que o sapato veio conversar com ele, Fred Nicásio, sobre o Gabriel, para ele poder perdoar, tentando amenizar a situação, interferir. Ele disse que o sapato não é o pessoal que tá achando não, e que eles são bem ligados. Aí o Nicásio disse ainda assim, ó, sabe o que eu sinto? A Amanda se faz de boba, se faz de morta, ela e o sapato. E a Marília se faz mesmo. E depois, então, os dois entenderam que são um casal com cara de bobo e se fazem de espertos. O Fred Nicásio ainda disse que ele e a Marília tinham que usar os cards com bastante inteligência, que tinham que usar estrategicamente, mas principalmente para ouvir o Gabriel e a Paula. Porque, segundo ele, não tem que ouvir o que a Bruna e a Larissa falavam, e sim o que o Gabriel e a Paula estavam falando, porque eles entregavam o jogo de todo mundo. Falavam do Fred, da Amanda, do Sapato, falavam de todo mundo. Nisso, a Marília comentou sobre a Kay e o Gustavo, disse que eles são um casal do ano, que são um casal da edição, que não tem nada ruim sobre, né, você ser ruim e tal, é porque o paredão foi difícil, né, que eles saíram porque foi um paredão difícil e que eles são um casal da edição, são fofos, são incríveis, então realmente era complicado pra ela e pro Fred. Aí o Nicásio ainda disse assim, ó, quiseram colocar a culpa em mim, me chamar de insensível, como se eu estivesse comemorando a bobagem que o outro fez, como se a história tivesse começado ali, eu não entro mais em embate com ninguém, quem ficou com a cara na reta fui eu. Aí a Marília pegou e falou, eles falam que não foi, mas foi implicância comigo. Daí o Nicásio falou pra ela, mas tu não é fácil, né? A senhora é encrenqueira, vamos combinar. Aí, beleza. O Bruno tava falando com o pessoal, porque o Bruno, assim, ó, o Bruno passou a noite inteira em volta do pessoal do deserto, puxando o saco do Gabriel, aquela coisa toda. E aí o Bruno disse que ele não saiu por ele, no caso o Nicásio, que o Nicásio saiu por causa da Marília, e que o Tadeu disse duplas. Ele disse que essa semana foi intensidade. Aí o Bruno ainda falou, graças a Deus, essa visão de jogo que eu tive aqui, eu acertei de primeira. Só que sobre o Bruno, o Nicásio disse que ele é uma pessoa dessas muito venenosa, que ele solta o veneno de propósito e acha graça de soltar veneno nos outros e ainda distorcer as histórias, que ele acha isso lindo. E aí o Nicásio ainda fala assim, ó, confirmou o que a gente suspeitava, temos provas e vimos. Um dado novo foi esse negócio da Paula e do Gabriel. Aí a Marília falou, não acho que foi muita informação que a gente conseguiu pegar, mas ela tá insegura na parceria com ele por causa disso. A Marília ainda disse que não confia no Bruno e que quem deles voltar já vai voltar sabendo que não dá pra confiar. Só que o Nicásio disse que ele nunca confiou, que ele queria uma aproximação, porque achou que eles tinham muita coisa em comum, além de serem bichas pretas, nas palavras do próprio, né, Fred Nicásio, mas que ele é o tipo de pessoa que não quer papo, né, que ele não leva isso em consideração como um ponto em comum que possa unir os dois, e que se ele não quer, ele não quer, e que ele não vai mais insistir. Aí, minha gente, o Fred Nicásio ainda falou, olha quem tá lá embaixo, Lari, Bruno e Fred, as pessoas que a Paula tem medo. Lari é ponderada e mais correta. Ela não é venenosa. Ela destoa, entendeu? O Fred não tá em cima do muro. Ele é consciente. O Fred ainda disse que o Bruno Gaga parece o Félix, aquele de Amor à Vida, sabe? E chamou ele de invejoso. É bicha venenosa, que nem aquele Félix, personagem de novela, bicha má. Fez a cabeça da Aline. Sabe o que pode ser? Inveja. Ele olha pra mim e se sente ameaçado. Pois bem, nisso o Fred fala então, né, das pessoas que ele não gosta de jeito nenhum na casa. Eles ainda estavam assistindo, né, o quarto deserto. O Bruno e a Paula estavam conversando dentro da casa. E aí o Fred falou, esse daí não gosta de mim, não tem jeito. E a Marília, e nem de mim. Aí o Fred falou, ele tem alguma coisa comigo, Marília. Ele já falou. Aí o Fred Nicásio continuou analisando ali a situação e falou, o Bruno é venenosinho. É ele que solta o veneno de propósito. Babado, né? Bom, o Fred ainda disse que não confia no Alface e a Marília falou que a Paula é insegura com o Gabriel.
Bom, não era nem 2 horas da manhã e eles já tinham usado todos os cards e estavam falando que o Fred foi eliminado por causa da Marília. Então, em todos os cards que eles assistiram, eles tiveram essa percepção porque era o que o pessoal de fato estava falando. Então, eles não pegaram assim tantas informações, mas pegaram aí coisas que pro Fred Nicásio, para ele vai ser importante para reforçar a narrativa que ele já estava criando. Mas eles conseguiram ver também que o quarto deserto tá rachando sim. Pois bem, daí, já na casa, né, o Bruno Gaga acha que o Gabriel não fez as coisas com a Bruna por maldade. Ele disse que não é passar pano, porque todo mundo sabe que ele errou e que ele, Bruno, foi abraçar o Gabriel porque gosta dele, sabe do coração dele, que não fez na maldade e errou com todo mundo. Bom, depois deles usarem os 6 cards em menos de 3 horas, a Marília ficou lamentando, né? Queria tanto ver o que esse povo tá falando. A gente pegou pouca informação da Paula com o Gabriel, sobre quem ele botaria no paredão e ela não sabia, mas que não daria o anjo pra ele. E a informação das meninas e do Fred, que ela não se sente ela. Nisso, o Nicásio ainda falou, o grupo deles tá rachado, tá? Eles estão meio balançados. Tem o Guimê, que é fechado com Gabriel e Sapato, a Amanda, que falou que daria o anjo pra ele, que protegeria ele, mas eu não sei até que ponto, até onde o Sapato ia deixar. Aí a Marília, Amanda e Sapato se fazem de besta pra comer pelas beiradas. Se eu voltar, eu também vou fazer isso. Aí a Marília falou, a gente é o casal do incômodo. Aí o Nicásio, mas eu não faço nada. E a Marília, a gente faz, porque a gente dá gargalhada alto, tira onda. No monstro eu ficava gritando. Não viu a Paula dizendo que eu tava debochando? Esse é o meu jeito. Aí o Nicásio, mas eu nem sou debochada, amiga. Bom, daí o Fred Nicásio falou que o pessoal do grupo adversário tem medo dele, porque ele é inteligente, forte e dono de uma grande história de vida. O Fred Nicásio ainda disse que o objetivo é colocar quem eles menos esperam no paredão juntos, como o Gabriel e a Amanda. Aí ele já estava o quê? Formando essa estratégia. Ele falou que o grupo tem que se organizar para ir colocando um contra o outro no paredão. Né? Então ele fala isso de novo pra Marília. E aí ele fala que a Marília fala que gosta muito da Aline. E aí o Nicásio fala, a Aline já teve na dúvida, mas a culpa foi do Bruno. Pois bem, daí, minha gente, o Fred fala pra Marília sobre essa conversa que ele teve com a Paula ontem, né? E que ele diz pra Paula que se ela tiver vontade, ela tem que mudar o jogo dela mesmo. E que ela tava chorando e falou com ele que o único colo que ele conseguiu chorar foi no dele, Fred. E isso na frente da Bruna e da Larissa. Aí ele disse, por que ela não chorou no colo do parceiro dela, do Gabriel? Porque ela viu que, né, que não dava muito certo. Pois bem, aí o Fred Nicásio e a Marília também falaram sobre a Bruna e o Gabriel. A Marília falou, ela comentou que estava ansiosa por causa dessa história. Aí o Nicásio, mas ela tem que estar mesmo, né? Bolada e pensativa com o que está acontecendo aqui dentro. Deixa rolar. A gente não tem que se envolver com isso. A gente tem que ter solidariedade e acolher ela nesse momento de dor, mas não tem que se meter. Quem tem que tomar a decisão é ela. Sobre o Gabriel, o Nicásio disse que se ele tivesse no paredão, quem saía era ele. Mas pensa nele nesse paredão, né, nesse tipo de paredão falso, que ele ia voltar com sangue nos olhos e que todas as coisas acontecem na hora certa. Bom, já no quarto deserto, tava o Bruno, a Paula, o Gabriel e o Ricardo. E o clima no quarto deserto era de felicidade, tá? Eles estavam, na verdade, era mais aliviados com o que aconteceu do que verdadeiramente de luto por alguém ter saído. Ainda mais que não era do grupo deles, né? E eles estavam falando exatamente sobre essa eliminação, né? Sem saber dessa dinâmica do quarto secreto. Mas os outros não estavam mais ouvindo, tá? Aí o Bruno disse que estava aliviado, que não era paranoia da cabeça, que ele acertou. A Paula disse que também fica aliviada, porque se fosse uma adversária que ela pegasse, o líder ia colocar ela, Paula, no paredão, e que isso acalmou ela bastante. Já o Bruno, né, que teve esse embate direto com a Marília em vários momentos, ele disse que nunca erra, que lá fora na casa, quando a intuição dele fala, ele não erra, e que se o santo dele não bate com as pessoas, não tem ninguém que faça mudar, que ele não erra quando, né, tem certeza sobre a energia de uma pessoa. O Gabriel verbaliza que essa eliminação do Fred deu uma relaxada nele. Pois bem, na varanda estava o Guimê e o Gabriel conversando sobre os desdobramentos do jogo da discórdia e a opinião dos outros colegas de confinamento sobre eles. E aí o Gabriel desabafou, eu tô guardando muita coisa, eu senti que todas as suas devidas proporções todo mundo errou aqui, eu só não queria que o bagulho ficasse só nas minhas costas.
Aí o Guimê disse, o seu erro, querendo ou não, ele foi de forma natural. Até porque você não quer que reflita em mim, que reflita no Fred e nas outras pessoas. O seu erro tem que ficar só com você, só nas suas costas. Mas os erros da casa são 21 pessoas fora. Você, uma pá de gente errou e eu sempre falei isso. E aí o Guimê fala que no jogo da discórdia, ele achou que ficou claro que muitas pessoas usaram dessa situação do Gabriel e da Bruna para ganhar hype em cima. Babado, né? Bom, o Mosca ainda foi falar ali com o Guimê sobre ele ter comemorado a volta do Gabriel no bate-volta em um momento que eles não consideraram muito correto, né? Bom, e sem que o Nicásio possa escutar, o MC Guimê ainda disse que ele, Fred, comemorou sim o aviso do Tadeu. Ele já tinha comemorado o monstro e tinha que comemorar mesmo, mas em outro momento ele vai pra cozinha no corredor, bate no peito e fala, o Brasil tá vendo, obrigado pela notícia. Obrigado pela notícia. Uma notícia pesada que não tem nada a ver com o jogo. Você vê bem claro que ele adorou aquilo. E ontem eu poderia expor isso, mas eu não expus. Só que o Fred não escutou, né? Bom, daí em conversa com a Larissa e a Amanda lá no quarto do líder, o Fred Bocurroso disse que o próximo paredão, esse dessa próxima semana, vai estar centrado no Gabriel. Ele disse a chave da semana que vem é o Gabriel. Ele só se livra ou pegando o líder ou ganhando o bate-volta. Daí a Larissa, né, se questionou se o jogo não podia ter uma reviravolta, né? Mas ela disse que podia ser difícil isso acontecer em tão pouco tempo. E aí, sobre a estratégia de votos dos aliados nessa semana, o Fred ainda falou, não tem como a gente pensar em um adversário do lado de lá, que se a gente colocasse no paredão, o Gabriel voltaria. E aí a Larissa falou, né, bom, mas ele pode fazer o bate-volta e voltar, a não ser que alguém do lado de lá pegue o líder e bote ele direto pelo líder. Daí ele não tem a possibilidade, né, e vai ter que torcer para outra pessoa ser eliminada. Daí o Fred conta que conversou com o Gabriel e deixou claro para ele que ele ainda tá jogando com o grupo, mas que não vai defender ele. Babado, né? Bom, já a Sara e a Marvila estavam conversando sobre o Fred e elas disseram que tem coisas que elas realmente não concordavam, né? Isso aconteceu ali na cozinha e aí a Marvila falou, várias atitudes que eu vi não estavam bacanas e que para eles devem ter sido muito mais, disse ela. O Fred, claro, não escutou. E ela continuou falando, porque a gente tem esse olhar de bondade de ser amigo, só que lá fora não. Lá fora as pessoas veem a atitude seco mesmo. Coisas que a gente talvez compreende, as pessoas não devem ter não gostado lá. E respondeu muito uma dúvida que eu tava. A Sara concordou e ainda disse, era aquilo que a gente percebia e ficava olhando uma para outra naquele momento. Não era o momento de já começar a se indispor com quem estava no nosso quarto. Tinha coisas que realmente eu não concordava. Eu não sentia que era um diálogo, porque no final era tudo sobre ele. Ele colocou as emoções e as suposições dele acima de tudo. Ou seja, já tem uma galera que também já estava falando mal do Dr. Nicásio, né? Mas ele não ouviu nada porque ele foi muito afobado e usou todos os cards antes da hora. Babado, né? Bom, tem mais história pra te contar. É claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Então fica ligado. Babado, né? Bom, essas histórias prometem render muito. É claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Antes de sair, já deixa o seu like porque ele é super importante. E eu te espero daqui a pouquinho, meio-dia, com mais um vídeo. Até mais! Tchau, tchau!